Que eu falava com os mais velhos, cara, isso aqui é frustrante. Eu acho que tem outra coisa para procurar. E o que eu ouvia? Calma, isso é da juventude, isso é da idade, isso passa, fica aí, não tome nenhuma atitude, não tome nenhuma decisão, senão você vai se arrepender mais tarde. Sabe? Então eu estava em conflito com eles, mas estava me submetendo. Eu fui ouvindo ele falar e me reconhecendo, mano. Mas ali eu comecei a perceber, naquela escola pré-vestibular, a sacanagem do ensino público. Comecei a perceber. E fui vendo qual era o meu destino. Era cursar um curso superior e continuar vivendo uma vida semelhante à que eu vivia. Frequentar clube e ficar incomodado de ver pobre sendo explorado. Eu estou me utilizando da injustiça social. E isso incomodava quando eu falava entre os meus, cara. Ninguém queria saber. Eu era um peixe fora d'água ali na minha classe. Porque, você é chato pra caramba, cara. Ninguém pensa nisso, não. Você devia dar graças a Deus de ter nascido nessa classe. Você podia ter nascido lá. Não pensa nisso, não olha pra isso, olha pro outro lado. É a conveniência acima da consciência. Eu não conseguia, mano. Eu cheguei a pensar que eu tinha alguma coisa errada. Eu não consigo ignorar essas coisas, velho. E ficava refletindo. Depois de ser preso lá, daquele julgamento, de perceber o que é o direito, pelo menos aquele ponto, eu falei, não quero ser advogado. Eu não quero ter curso superior. Isso não faz sentido. Eu não quero seguir vivendo da mesma forma. Qual é o meu objetivo? Juntar patrimônio? Mas eu vou morrer, cara. Nessa época, velho, eu tive um sonho. Logo depois eu encontrei aquele coroa empresário. Eu tive um sonho que eu vinha correndo por cima de um monte de telhados. Eu era atleta. Toda a minha juventude, desde 11 anos de idade que eu fazia corrida. Fiz remo, basquete, vôlei, futebol, um monte de esporte, mano. Eu perdi a conta dos esportes que eu fiz, tênis, natação. E competi em vários esportes, mas sobretudo corrida. Então eu não estava fugindo e nem perseguindo ninguém, eu estava só correndo. A única diferença no sonho é que o chão eram telhados. Então eu descia, subia, descia, subia. No sonho você não questiona, né? O que eu estou fazendo em cima do telhado? Eu não questionava, estava só correndo. De repente eu subi um telhado, velho, que era uma meia água. Ele só tinha subida e depois era a parede. E eu passei direto. E me vi no ar. E vi uma altura de quilômetros, assim. Olhei para trás para ver se dava para agarrar em alguma coisa. E não dava nada. Era uma parede que dava num penhasco que descia vertical até o chão a quilômetros de distância. Aí eu concluí, bom, não tenho onde agarrar, eu vou cair, vou me espatifar lá embaixo. Tá na hora de eu ver como é que é do outro lado. Eu vou morrer. Que beleza. Pelo menos eu vou ver alguma novidade. Essa vida é um saco mesmo, uma porcaria. Eu já tô frustrado só de olhar pra ela. Agora eu vou ver como é que é do outro lado. E desci. Amarradão, velho. Achando que eu ia bater e ver a espiritualidade. Só que na hora que eu ia bater no chão, eu abri meu olho, velho. Vi meu quarto. Puta que pariu. O que eu tô fazendo vivo, mano? Já sei tudo que eu vou fazer hoje. Não queria ver nada disso. Não queria ver ninguém que eu vou ter que ver. Eu preferia ter morrido. Tava certo que agora eu tava vendo um ambiente novo. Mas não. Aí levantei, você deixa o sonho pra lá. E eu saí já pensando, cara, eu tô preferindo morrer do que viver, cara. Eu não quero terminar a universidade. Eu não quero ser doutor. Mas eu não quero decepcionar a família. Então eu tava nesse dilema, porque eu já tinha decepcionado a família. Então eu me convenci, não, eu não vou terminar, eu não vou ser doutor, mas eu não tomava atitude, eu ia pra aula. Eu já tava me sentindo covarde, mano. Aí eu encontrei com esse empresário. Sacou? É aí que eu vejo a espiritualidade. Eu sempre passava por ali, pelo saguão, e tinha alguém conversando com ele, que ele era muito admirado, cara, podre de rico. Ele vinha com a bengalinha e com a enfermeira. Aí sentava no saguão do prédio, que tinha um ambiente decorado, com filtro, água, flores, sofá para sentar, no saguão do prédio, classe média alta. Classe média alta adora milionário. Então sempre tinha alguém conversando com ele com muita ênfase, seu fulano e tal. E eu passava por ali, o máximo que eu fazia era cumprimentar ele, opa, bom dia, boa tarde, boa noite. E passava. Nesse dia, mano, eu ia pra universidade e tava só ele e a enfermeira dele. Quando eu passei, eu falei, bom dia. Ele falou, menino, senta aqui. De onde, mano? Ele tirou a iniciativa de mandar eu sentar ali. Ele não me conhecia, a não ser de vista. Ele nunca tinha falado comigo mais do que, olá. Nesse dia ele falou, senta aqui. Ele conversou comigo meia hora, mano.
Ele começou dizendo assim, olha, eu fiz da minha vida tudo o que os mais velhos diziam para eu fazer. Velho, ele tá falando da minha situação. Aí que eu acho que tem espiritualidade funcionando. Um alinhamento dos astros. Eu estava em desacordo. Porque eu falava com os mais velhos, cara, isso aqui é frustrante. Eu acho que tem outra coisa para procurar. E o que eu ouvia? Calma, isso é da juventude, isso é da idade, isso passa, fica aí, não tome nenhuma atitude, não tome nenhuma decisão, senão você vai se arrepender mais tarde. Sabe? Então eu estava em conflito com eles, mas estava me submetendo. Eu fui ouvindo ele falar e me reconhecendo, mano. Só que ele continuou. Ele fez. E ele levou a vida inteira fazendo, cara. Ele falou, olha, eu fiz comércio exterior. Eu não lembro exatamente as palavras, mas eu lembro de algumas frases que foram chave, mano. Eu fiz comércio exterior. No último ano eu fiz uma sociedade com meus colegas, montei uma firma de exportação, se não me engano era café. Com 2 anos depois da faculdade, eu comprei a sociedade, fiquei dono. Viajei o mundo inteiro, fazendo contato. Muito bem sucedido. Casei, tive filhos. E eu não podia conviver com meus filhos porque eu trabalhava demais. Eu convivia muito pouco com meus filhos. Nessa época? Estava fazendo negócio, ele me contando. No princípio da vida dele. Ele estava com quase 90 anos de idade. E viajando o mundo inteiro. América Latina, América do Norte, África, Ásia, Europa. Fazendo contato para exportar o café. Quando eu sentia, ele dizendo, quando eu sentia que meus filhos estavam crescendo e não estavam convivendo muito comigo, me dava uma espécie de culpa, mas eu me justificava. Dizendo, não, eu estou trabalhando no patrimônio deles. É para eles que eu estou formando essa empresa, eles vão administrar. Para compensar minha ausência, eu pagava profissionais de alta qualificação para preparar eles para administrar a minha empresa. E fui muito bem sucedido nisso. Hoje eles administram a empresa. Mas eu fui envelhecendo e eu não percebi que eu ia envelhecendo, eu não pensava nisso. Foi surgindo cabelo branco, no princípio eu pintava, depois eu deixei para lá. Eu estava sempre trabalhando, mas eu comecei a ter doença. Diabetes, vitiligo, úlcera. Ele enumerou um monte de doenças, mano. Até que chegou um ponto que ele foi no médico, o médico falou assim, olha, você não pode mais trabalhar. Agora é hora de você descansar, já tinha passado de 80 anos de idade. E ele falando comigo, eu nunca tinha pensado na morte. Eu nunca tinha pensado que a vida acabava. Nesse dia que o médico me falou isso, eu vi a porta da morte na minha frente. Falei, cara, minha vida tá acabando. Só falta abrir a porta que eu vou passar. Nesse momento eu olhei para trás e minha vida tinha perdido completamente o sentido. Tudo que eu queria nesse momento era o afeto dos meus filhos, dos meus netos. E eu passei a vida desconfiando do afeto. Passei a vida inteira tendo medo de traição. Hoje eu não tenho intimidade com meus filhos. Com meus netos eu vejo uma vez por ano, tenho que conversar com eles em inglês, que eles moravam no exterior. O sentimento que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. Eu passei a vida inteira correndo atrás dessa mentira e só agora que eu vou morrer eu percebi que era mentira. Velho, imagina a minha cabeça. Formigava, mano. Eu sentia formigar meu cérebro. Falei, caralho, isso não vai acontecer comigo, cara. Eu pensando, isso não vai acontecer comigo. Eu vou morrer antes, mas eu não chego na idade desse cara. Nessa situação. Porque depois que eu saí do exército, velho, foi 78, 79, 2 anos. Quase pouco menos de 2 anos. Eu tinha o couro duro. Eu não tinha medo de dificuldade. Eu entrava, quando eu ficava angustiado, eu entrava numa reserva florestal lá em Vitória chamada Mestre Álvaro. É meio de mato. Eu entrava no mato, passava 2, 3 dias lá, mano. Sozinho. Só pra descarregar. Depois eu voltava pra minha vida normal. Vinha férias, eu pegava a mochila, jogava nas costas, 300 conto no bolso, carona. Ia pra Porto Seguro, ia pra qualquer lugar. E voltava depois, dormia em papelão. Aí recebia ajuda de pobre, era recebida em casa de gente pobre que já me tratava de outra maneira porque eu não ostentava riqueza. Eu chegava na minha sandália havaiana, carregando a mochilinha. Posso dormir aqui na varanda? Não, entra aqui, dorme aqui dentro. Você comeu? Eu comecei, caralho, os caras são muito mais solidários. São muito mais transparentes. São pobres e não têm medo de pobreza. Parecem mais felizes. Parecem mais espontâneos. São mais solidários. Isso não acontece. Aí comecei a,
Depois de um tempo, eu falei, eu quero ser assim. Eu quero experimentar o que é ser assim.